Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre problemas estruturais e sociais no quesito urbano. Para que isso seja atingido, nós temos que pensar em alguns elementos para dar esse entendimento dos problemas sociais urbanos. E, logicamente, há de se perguntar, quais são esses problemas? Quando eles surgem? Quais as consequências relacionando ao crescimento das cidades? Isso remete a uma análise de que eles foram acontecendo à medida que as cidades foram se desenvolvendo. E esse desenvolvimento lógico, ele vem embasado em estruturas que foram se sucedendo. Fatos históricos, quesitos geográficos, êxodo urbano, êxodo rural. Tudo isso faz com que a gente tenha um volume de problemas que devem ser tratados à medida que eles forem aparecendo. Por quê? Porque dificilmente nós temos um grande rol de cidades planejadas em todo o planeta. Dessa maneira, temos que ter esse entendimento e, lógico, saber a dificuldade que é mexer nesses probleminhas. Porque dentro de uma estrutura urbana, nós temos coisas muito sólidas, muito engessadas e que remetem muitas vezes o deslocamento para um determinado ponto para você poder mexer naquele. E isso é bem complicado. As situações, elas se avolumam e também são relacionadas entre si. Então, esse relacionamento se verifica quando destacamos alguns problemas, como aqui visto, como o déficit habitacional, em que você tem pessoas morando em lugares não tão apropriados, a segregação, em que as pessoas são excluídas, a violência pela alta criminalidade, o desemprego e a mobilidade urbana. Esses quesitos mostram que, quando eu tenho um problema, ele pode se mostrar de maneira efetiva relacionando ao outro. E isso, obviamente, faz com que a gente tenha a visualização efetiva de que a cidade é uma situação que deve ser constantemente analisada e constantemente ter essa busca por melhores condições de vida quando olhamos o aspecto urbano. Aqui destacamos, por exemplo, a carência em termos de mobilidades. A mobilidade aqui é visível quando identificamos a área aqui à esquerda. Nesta área identificamos concentração de construções de maneira desordenada. E aí a gente pode enumerar vários problemas. Mas, por exemplo, imagine a dificuldade do caminhão do lixo chegar nessas regiões. Imagine a dificuldade para a prefeitura instalar a questão do esgoto, a questão do acesso à água potável. Diferentemente dessas outras regiões em que você vê o prédio sendo construído, áreas verdes delimitando uma área de possível respiro e até absorção, o que também pode provocar enchentes nessa região. Ou seja, os problemas urbanos se adequam aos sociais e fazem com que eles sejam um reflexo do momento. E isso também deve ser visto quando pensamos que as pessoas muitas vezes são empurradas para lugares não muito apropriados e que podem resultar em deslizamentos, como é o que mostra a imagem, ou outros elementos também inerentes. Quando olhamos aqui o gráfico e percebemos a carência de água potável, e aí percebemos, por exemplo, na região sul 90%, mas quando olhamos a região norte 51% de acesso à água potável, ou pior ainda, quando olhamos o tratamento do esgoto, e no sul 45% e na região norte 10%. Então percebemos uma falta de uma estruturação tão necessária para termos o básico. E este básico sendo atingido, obviamente os problemas sociais gradativamente diminuem. Aqui uma oportunidade de você observar, busca através do QR Code esta reportagem, onde mostra que o Brasil, infelizmente, é um dos países que mais tem desempregados no mundo, o que acarreta a consequência de vários problemas sociais urbanos. Isso, obviamente, também vai detonar toda a estrutura urbana, porque quando você tem falta de estrutura, falta de organização, você vai ter um acúmulo de problemas, fazendo com que sejam reflexo na sociedade. Pode ser a sobrecarga de espaço, a sobrecarga de peso, a limitação do fluxo de pessoas por causa da quantidade menor de ônibus ou da quantidade de caminhos que o ônibus percorre, que poderia ser mais fluido, o atendimento ao público, das partes, literalmente, de disponibilidade ao público, de acesso a serviços, ou ainda, para a gente fechar, a questão da poluição ambiental, que obviamente interfere na nossa sobrevida, tanto a nível de saúde pessoal quanto de saúde urbana. Espero então que vocês tenham assimilado o que falamos nesse vídeo, e esse vídeo foi sobre problemas sociais urbanos, e até breve.